Olá, neste vídeo nós vamos dar continuidade às configurações de notas e médias do nosso critério de avaliação. Descendo a tela até o final, nós vamos ter a aba de configurações avançadas. Logo abaixo serão exibidas as opções de aproximação, truncamento e formato de casas decimais de notas e médias, onde nós vamos ter aqui como informar como será a exibição das atividades, se serão exibidas com uma casa decimal, com duas casas decimais, ou então sem zeros, sem casa decimal nesse caso. Abaixo nós vamos ter as configurações também de antes do RP e após o RP, caso o aluno realize ali a recuperação. Ao lado nós temos exemplos explicativos de como seriam essas aproximações, como seriam os trucamentos, para que a gente possa analisar qual a forma que vai atender a instituição. Abaixo vamos ter as configurações de arredondamento de nota, aonde nós conseguimos configurar como será o arredondamento dessas notas. Então nós temos as opções para selecionar e ao lado nós temos os exemplos de como serão estes arredondamentos. Abaixo vamos ter as configurações de como será aplicado esse arredondamento no RP, se serão aplicados em subdisciplinas, caso a gente trabalhe com subdisciplinas na nossa matriz curricular, e caso haja 2 ou mais professores na mesma disciplina, se vai aplicar o arredondamento na média de cada professor antes de calcular a média aritmética das médias. Então a gente tem essas configurações para realizar aqui. Mais abaixo seria referente à média final do aluno, seria a média anual neste caso, onde nós conseguimos aqui também configurar o arredondamento e como ele será aplicado. Mais abaixo vamos ter a opção de formato do lançamento de notas. Então, por padrão, o critério ele sempre vem de 0 a 10, porém se a instituição ela trabalhar com pontuação de 0 a 100 ou de 0 a 1000, nós selecionamos qual opção nós vamos utilizar. Abaixo vamos ter o cálculo da média, então aqui a gente consegue configurar como vai ser o cálculo da média. Então nós temos a primeira opção de calcular a média assim que qualquer professor lançar todas as notas do período, ou então calcular a média apenas quando todos os professores lançarem todas as notas do período. Essa configuração ela se aplica quando nós temos mais de um professor vinculado na mesma disciplina, então mais de um professor realizando o registro de nota. E também temos esta opção para quando tiver mais de um professor, realizar a média aritmética das médias dos professores, ou então a soma das médias dos professores. Então aqui a gente vai definir como será este cálculo entre as médias que cada professor lançar em uma mesma disciplina. E por fim, nós temos a opção do registro de média manual no portal do professor. Então nós temos a opção de permitir registrar a média manual para o período e permitir registrar a média manual para a média final. Quando habilitado esses campos no portal do professor, na tela de registro de notas, o professor ele vai conseguir ali efetuar o registro da média manual para o período, e na tela de registro de médias ele vai conseguir registrar a média manual, que seria a média final dos alunos.